Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Podem estar sentados. As crianças vão para a salinha, vão ter o momento delas. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo, por estar aqui com a gente, adorando o Senhor, adorando Jesus. Você é bem-vindo aqui. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, que seja uma noite maravilhosa no seu coração, na sua vida. Amém, irmãos? Todo mundo vivo aí? Tomara que você morra até o final do culto, em nome de Jesus. Só os mortos podem ver a glória de Deus. Meus irmãos, é bom chegar no domingo e a gente está aqui reunidos, adorando, exaltando e ouvindo o Senhor, ouvindo da sua palavra, ouvindo a sua verdade para os nossos corações e sendo ministrado de verdade através daquilo que nós cantamos e falamos. Nós adoramos um Deus vivo. Enquanto nós cantamos, Ele está aqui. Amém? Nós cantamos e falamos com alguém que está presente, com o nosso Deus que está aqui, que está presente, que é o nosso Senhor, é o nosso amigo. Mas o melhor de tudo é estar num ambiente como esse, onde Deus está, sabendo que Ele é justo juiz, que poderia me fulminar por causa dos meus pecados, e ainda assim eu saber que Ele me ama, sabendo quem eu sou. Isso é maravilhoso, irmãos. Michele também me ama, sabendo quem eu sou, mas eu acho que quando eu conquistei ela, ela ficou um pouco cega. Aí depois já era. Vamos abrir a Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 13, nós estamos numa série maravilhosa, estamos falando sobre amor e meditando nesse texto bíblico de 1 Coríntios e outros textos também, e estamos falando sobre o amor, o que é o amor, e hoje praticamente a gente vai ver o que é o contrário um pouco do que é o amor, e eu espero que o Senhor trabalhe no seu coração, na sua vida, assim como Ele também trabalhou e falou no meu coração. Depois nós vamos ler um outro texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Depois nós vamos fazer a leitura desse texto bíblico e vamos falar e meditar um pouquinho sobre ele. Amém? Todo mundo abriu aí? Está aqui também, né? Você pode ler. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vamos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. E hoje nós vamos falar sobre o amor não se irrita. Você já ficou irritado alguma vez? Tribulado por causa de irritação? Eu acho que não, né? Mas o amor não se irrita.
E a gente precisa meditar e pensar um pouquinho sobre isso, porque talvez a gente passe por esses momentos uma vez por dia, pelo menos. Mas o amor não se irrita. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre a realidade da irritação e começamos a meditar sobre o que ela pode causar em nossas vidas, as frustrações e tudo que gera irritação em nosso coração. Talvez a irritação seja uma das coisas que mais lutamos durante a nossa semana, durante o dia, dentro de casa. Essa mistura, às vezes, de sentimento que não sabemos muitas vezes definir se é raiva, se é somente irritação, ou se já gerou outros tipos de desejo no nosso coração por causa de alguém ou alguma coisa que causou irritação em nós. E a gente, às vezes, confunde e mistura as coisas dentro do nosso coração, ou então chegamos a uma raiva total e às vezes pensamos, não, é só irritação, mas já chegou o desejo de matar alguém, e essa raiva pode tomar conta do coração. Então, irritação é uma tribulação de todo ser humano. Nós, às vezes, escutamos pessoas falando sobre como equilibrar a vida emocional, vida espiritual, vida física, e alguns acreditam de verdade que existe a possibilidade de equilibrar a vida física, a vida emocional e a vida espiritual. Alguns coaches, alguns profissionais tentam até levar, às vezes, os seus pacientes a um equilíbrio da existência, dando técnicas e várias outras formas de você se livrar, muitas vezes, da irritação. Contar até 10, até 50. Se você está fazendo alguma coisa que você fica irritado, então você vai mexer na terra, vai pescar. Mas você já viu gente indo pescar para ficar tranquilo e quebrar todo equipamento de pesca com raiva porque a linha ficou agarrada em algum lugar? Você já fez isso também? Ou então alguém que vai plantar alguma coisa, fala, agora eu vou plantar árvores ou alguma coisa para poder, ali em contato com a terra e com a natureza, me livrar do estresse, da irritação. E às vezes a pessoa está ali e a planta começa a não dar o que ele queria, o fruto, e ele vai lá e arranca, joga cimento de raiva, porque agora está dando mato lá onde ele colocou a árvore, e por causa do mato ele mata também a árvore, porque o mato deixou ele irritado. Coisas que desaparecem, ou então equipamentos que devem nos ajudar no nosso dia a dia, e nós ficamos com raiva deles e com vontade de quebrar, porque nos trouxe uma irritação tão grande que a vontade é de acabar com a vida daquele equipamento, sendo que depois a gente vai ficar irritado com a gente mesmo, porque quebramos aquilo que nos servia. Você já quebrou alguma coisa em algum momento em que você estava irritado? Melhorando, as mães, você já jogou alguma coisa no seu filho em um momento de irritação? Os mais jovens e os filhos, algum cachorro que você teve já pagou pela sua irritação? Eu já chutei o Fred, um cachorro que nós tínhamos, porque minha mãe me bateu e eu apanhei porque ele comeu meu bolo de aniversário. Talvez eu precise de terapia porque eu acertei o Fred. Mas ele comeu um pedaço do meu bolo e a minha mãe ficou irritada porque eu contei para os meus amigos que o Fred comeu o bolo. E não era para contar porque ela tinha ajeitado o bolo e distribuiu para todo mundo. Se alguém que foi no meu aniversário de 10 anos, aí me perdoe, mas comeu o bolo que o cachorro comeu também. Mas a irritação é algo que é gerado em nós, irmãos. Não pega em árvore. Não existe a forma de equilibrar a vida, de não ser mais mal-humorado, rancoroso, rabugento, fazendo alguma técnica, indo para uma ilha deserta, morar no campo, ou fazer qualquer outra coisa para se livrar da irritação. Tem gente que chega a um nível que ele mesmo se olhando no espelho fica irritado, porque ele não gosta dele mesmo. Não existe a forma de causar um equilíbrio ao ponto de você não ficar irritado, mas com nada, porque desde a queda, desde que Adão e Eva caíram, a realidade da vida é um desequilíbrio total. É por isso que vamos fazer terapia, porque somos desequilibrados emocionalmente.
É por isso que precisamos de ir ao nutricionista, na academia, fazer caminhada, porque o nosso corpo é um desequilíbrio total. É por isso que não é acendendo vela ou fazendo algum voto ou pacto para receber o favor de Deus que vamos resolver o nosso problema espiritual. É porque, na verdade, estamos em desequilíbrio. E é por causa disso que não conseguimos ficar sem nos irritar com alguma coisa, ou com alguém, ou com a gente mesmo. Eu quero aqui ler junto com vocês a história do que aconteceu com os discípulos de Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Eles estão voltando da missão com Jesus, de que Jesus enviou eles foram instruídos e enviados por Cristo para a missão, receberam orientação de não levar nada com eles, iam viver pela fé, a casa que os recebesse deveria sustentá-los, deveria cuidar deles. Então eles são enviados de 2 em 2 para pregar o Evangelho, recebem a autoridade de Jesus para expulsar os demônios. João Batista já tinha perdeu a cabeça no meio do caminho da missão em que vai os discípulos e volta. Existe a notícia ali em que João Batista perde a cabeça, ele é morto, e os discípulos estão voltando da sua viagem missionária. Não sabemos como foi a realidade do lugar em que eles ficaram, mas sabendo da realidade de quando você vai para o campo missionário, a maioria das casas que estão abertas para receber, às vezes, um missionário, são as casas que mais necessidade tem. São aquelas casas que têm 5 quilos de arroz que dá para um mês inteiro, dando uma colherzinha para cada filho. São essas casas que, na maioria das vezes, abrem para os missionários. São aquelas em que tem o ovo e a galinha no quintal, e chegando visita, a galinha morre, porque elas vão servir a visita. Na maioria das vezes, são casas que mais necessidade têm, que recebem e acolhem aqueles que são enviados por Deus. Claro que tem outras casas abastadas e que recebem, mas na maioria das vezes, diante da vida, pelo menos dos missionários que eu conheço, do tempo que a gente vive, essa tem sido a realidade da maioria dos missionários. Não sei que tipo de casa que os discípulos encontraram. Se em alguma dessas casas tinha o marido e a mulher e mais 10 filhos, e no meio dessa realidade eles tinham que orar, buscar a Deus e ainda servir a Deus. Eu não sei se as casas que o receberam tinham um lugar adequado para eles dormirem, mas eles foram em missão. E eles estão voltando da missão felizes, alegres, porque a obra de Deus foi feita, demônios saíram, pessoas foram salvas, curadas, e é por isso que missionário não fica olhando para o conforto, para a casa que os recebe, se tem pouca coisa para poder oferecer, porque a maior alegria de quem está em missão é almas se rendendo a Jesus, os demônios indo embora, o evangelho sendo pregado, e nada mais importa, meu irmão. Eles estão retornando com essa alma dos missionários enviados por Jesus, que estavam aprendendo a fazer o trabalho junto com eles e agora foram fazer sozinhos. Que privilégio, irmãos, você voltar com alegria no coração, cansado, desgastado, porque cansa, expulsar demônio cansa, pregar cansa, andar de casa em casa cansa, e eles estão retornando felizes com o relatório para Jesus. E aí eles vão contar para ele o que aconteceu, e Jesus vai, como todo bom mestre, fazer uma coisa com eles aqui, que se fosse comigo, eu acho que eu estaria irritadíssimo com Jesus. Vamos lá, versículo 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus, eles relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor.
e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. Ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Meus irmãos, os discípulos estão voltando da viagem missionária. E eles encontram com Jesus, e eles começam a compartilhar. E aí começam a falar com Jesus e a compartilhar o que estava acontecendo, como foi a viagem. E aí, de repente, começa aquele monte de gente interrompendo a conversa. Já viu quando você está conversando algo importante com alguém e toda hora vem alguém e interrompe, sem pedir licença? É que eu estava falando contigo, aí os discípulos nem paravam de conversar. Jesus, olhando para eles, e viu que eles estavam cansados, estavam com fome, não tinha nem como comer direito, o trabalho foi pesado, e aquele momento em que está ali, Jesus também está servindo as pessoas. Jesus toma uma decisão: vamos para um lugar deserto, tranquilo, vamos lá para o sítio do seu Gilberto, e chegando lá, a gente vai comer, a gente pega os peixes lá do lago dele, bota aqui para assar, a gente vai comer e conversar tranquilo entre nós, e aí vocês vão poder falar à vontade, a gente vai conversar. E aí eles estão no caminho, indo pela estrada dos caboclos, caminhando para lá, porque é um pouquinho mais deserto, ninguém vai ver, e aí alguém olha, se junta com outros, e vê eles saindo, descobre para onde eles vão, e aí a galera vai chamando todo mundo para ir para o outro lado. Os discípulos estão ali, e quando chega do outro lado, tem uma multidão aguardando, gente à beça. Se fosse eu, irmãos, eu já ia dar uma olhada para... Ô, gente chata, vocês são chatos, hein? Estavam lá chateando, agora já está aqui. E aí desce, né? A esperança do coração em momentos como esse é que a pessoa que está conduzindo, o líder, ele se toca e fala assim: gente, amanhã, 9 da manhã, a gente começa tudo de novo, pode fazer fila aí igual no NPS, né? E aí eu vou voltar, mas vamos embora, porque agora eu tenho um tempo com os meus escolhidos, eu tenho um tempo agora com os meus apóstolos, meus discípulos. E Jesus, quando chega lá, sabe o que Jesus faz? Ele olha para todo mundo, estão com aquelas caras de cachorro morto, não sei se tem cara, mas cachorro com fome. E aí eles estão olhando, está todo mundo lá, e Jesus olha para eles, sabe o que a Bíblia diz que Jesus tem? Compaixão. Jesus olha para eles e tem compaixão. Ou seja, o que eu diria para você se a gente fosse os discípulos? Ele vai ficar aqui, quer ver? Quer apostar que ele vai ficar aqui? E o que Jesus faz, irmãos? Jesus fica. Lembre-se que eles não estavam tendo tempo para comer, eles não conseguiam comer, eles tinham necessidade, eles estão voltando de viagem, cansados, e eles precisam estar em um momento de paz, tranquilos. E aí agora eles estão do outro lado, com uma multidão outra vez, todo mundo com necessidade, e Jesus para atender eles. E aí, meus irmãos, imagina se você está dentro do coração de Pedro, de João, André. Como que você estaria nesse momento se fosse o teu pastor fazendo isso contigo? Se tu quiser, tu fica aí sozinho, que eu vou embora. A gente se encontra lá
lá onde, não sei onde, em Cafarnaum. A gente vai ficar lá dentro da casa, depois o senhor volta. Eu faria isso, eu ia sentir isso, mesmo sabendo que as pessoas têm necessidade. Estávamos 4 meses com carrapato até dentro da orelha, sem tomar banho, porque a gente trabalhava com índios, tomava banho na represa, camisa branca ficava amarela, o cabelo das meninas ficava tudo para o alto, aquela água saloba, até os dentes ficavam amarelos, porque a gente escovava o dente com aquela água. Aí, para macetear, né, botava a pasta de dente com um pouquinho de carvão para ver se ajudava. Hoje todo mundo compra. Antigamente eu fazia nível raiz, passava lá e colocava. Não adiantava nada. Chegou o nosso líder, a gente morto, cansado, todo mundo inchado, febre de carrapato, de um monte de coisa que a gente estava ali no mato. Ele chegou novinho em folha e disse: vamos para a cidade, porque vocês ainda não pregaram na cidade. Aí eu já na minha, né, não falei na hora, eu falei assim, lógico, né, a gente veio aqui pregar para índio, por isso que a gente não foi para a cidade. Vamos entrar na Kombi e vamos para lá. Meus irmãos, pensa numa galera com uma cara de vontade de matar o líder. Era nossa. Eu sei que eu preguei lá na praça, lá. Me pergunte o que eu preguei. Eu devo ter pregado, sabe o quê? Vá para o inferno todo mundo, quem se arrepender. Eu não lembro, meu irmão, mas muita raiva. Porque sabe o que a gente queria? Ir embora. Nós queríamos tomar banho de chuveiro normal. Nós queríamos vestir uma roupa que não fosse amarela. As meninas queriam passar um shampoo, passar sabonete no corpo que fizesse sabão. Passa sabonete com água saloba para você ver. Era isso que a gente queria. E ele queria continuar pregando. E ficamos aborrecidos, reclamamos, falamos, até que a gente conseguiu ir embora. Eu fico imaginando os discípulos, eu me lembro demais desse dia. Eu vou me lembrando de cada detalhe desse dia. Até o momento que a gente teve sossego. Mas eu consegui ficar alguns dias muito irritado, que todas as vezes que eu olhava na cara do nosso líder, eu olhava para ele e eu falava assim, isso tem coração não, cara. Isso não tem coração não. Se importa só com os outros e com a gente. A gente está aqui, sofrendo, lutando, barreira, medo, que tinha as guerras deles lá, dos fazendeiros com os índios, medo, eu dormia na porta, ia ser o primeiro a morrer, se tivesse lá a bronca deles lá que tinha, e eu ficava assim. Quando eu comecei a pensar nisso tudo, a única coisa que eu tinha no meu coração era a irritação, meu irmão. E a irritação te gera raiva, te deixa com a cara feia, você não tem vontade de fazer nada, e depois do fim de um longo dia de serviço, de trabalho, de exaustão, você fica impaciente, irritado, talvez até incrédulo em algumas situações. E Jesus sabia e conhecia a cara de todos os discípulos, de todos que andavam perto dele. Mas ele, em vez de ceder à irritação, diante do que poderia estar acontecendo no coração dos discípulos, Jesus mostra compaixão e providenciando o alimento. Ele dá de comer aos necessitados, ele cuida deles, e ele vai fazer com que os discípulos participem disso. A realidade da irritação é universal, meu irmão. Não é algo que acontece só com uma pessoa, mas afeta todos por causa do pecado. Essa é a realidade da irritação nos nossos corações. Os cristãos não estão isentos de irritação. Nós, como cristãos, você vai até para o céu, mas você fica irritado. Você tem que lidar com a irritação. E a gente luta com essas questões dentro da nossa alma, da nossa vida, e se pudéssemos, nós nos livraríamos da irritação. Mas todos os momentos nós estamos lidando com isso. As pessoas olham e veem a irritação na nossa cara. Nós demonstramos com as nossas atitudes. O nosso corpo fala que nós estamos irritados. A nossa alma chora, geme, e a gente não consegue, às vezes, nem contar e falar. Não precisa você olhar para o teu marido e tua esposa e dizer, estou irritado contigo. Todos já sabem. Eu sei quando Michele está irritada comigo. A Michele sabe quando eu estou irritado. Os meus filhos também.
Mas graças a Deus eu nunca mais chutei o cachorro. O Spike nunca pagou por isso, que é o nosso cachorro. Irritação é algo que dá no ser humano, que vem em todos os homens, que acontece com o discípulo, com o apóstolo de Jesus, com todos os crentes. E nós vamos passar, nós vivemos, e talvez nesse momento você esteja irritado com a minha voz, com o som, ou o ar-condicionado que está gelando só de um lado e do outro não. Mas talvez no inverno você também ficou irritado porque estava gelado demais. Tudo às vezes pode servir como motivo de irritação para todos nós. O som do ambiente, a forma do pregador pregar, a forma dele dizer, o som que cantaram, a música que cantaram, ou como foi feito, e a gente vai deixando tudo isso gerar irritação, e a única coisa que queremos fazer é nos livrar dela, ou então ir embora, ficar quieto, nos isolar, mas alguma coisa vai pagar. Pode ser alguém, um objeto, um animal, pode pagar por nossa irritação, e isso acontece em todos. Os momentos que pode causar irritação na nossa vida surgem muitas vezes quando nós estamos igual os discípulos, cansados fisicamente, fracos porque estão com fome. Depois de um longo dia de trabalho ainda com Jesus e depois de retornar de um trabalho missionário, eles estão cansados, eles estão com fome, fisicamente estão debilitados, e quando você está com fome, quando você está cansado, o que não sobra é paciência, e o que mais sobra é irritação. Você já viu alguém irritado com fome? Eu tinha um amigo, tenho um amigo, e a gente viajava. Meu irmão, quando ele falava assim, eu estou com fome, a gente parava em qualquer lugar, tinha que parar para comer, porque ele chegava no nível de irritação por causa da fome, que tu via, ele transformava no trânsito, o jeito de falar com as pessoas. Falei, não, cara, para, a primeira vez dá para ir, cara, mais um pouco, e ele olhou para mim e falou, tu não está entendendo? Aí eu, para então para comer, cara, vamos comer. Mas era esse nível, por causa da fome, por causa da necessidade de comer. Então, depois eu acostumei, fui aprendendo, eu falei, está com fome, cara, vamos parar para comer, pelo amor de Deus. Que ele perdia a noção. Então, quando nós estamos nessas condições, estamos fragilizados, a irritação é algo que vai acontecer normalmente. E aí, irmãos, se você estiver do lado de alguém que sabe irritar muito bem, você está perdido. Se você está do lado de alguém que não está nem aí porque você está irritado, ele vai te levar no nível da raiva. Você vai babar, vai sair pelo canto e não vai parar. Não vai parar até você perder a linha, até você querer matar e agarrar no pescoço. Talvez você vai rir, vai, está tudo bem, mas a sua mão já está tremendo, porque a raiva vai levar ao nível a irritação vai levar ao nível da raiva, e depois você pode perder o controle de todas as coisas. Eu fico muito irritado com algumas coisas. Tem coisas que me irritam, atitudes que me deixam irritado, e eu sofro mais porque eu às vezes demoro para falar. Eu vou dando oportunidades, espero que haja mudança, e às vezes não revelo que aquilo me irrita. Porque às vezes você também vive com a realidade da irritação, mas também não diz, para que aquele que gosta de irritar possa parar e falar, cara, isso me tira do sério, isso me irrita, para com isso. Mas se for a galera da quinta série, não vai adiantar nada, mas é bom tu falar, porque vai fazer do mesmo jeito, mesmo você falando. Só que a gente precisa ter noção dessa realidade em nós, porque ela pode tomar proporções em que a gente vai perder de verdade o controle. Conheço homens que eram calmos, tranquilos, e a mulher irritava, e depois nós soubemos que ele agrediu a esposa. Totalmente errado. Mas depois que a esposa se converteu e foi falar, eu entizicava, não sei nem se os outros falam mais essas coisas, porque minha mãe falava muito isso, entizicava mesmo.
eu ia lá, eu ia atrás dele, no banheiro, voltava, tu me escuta, que não sei o que. Só que no dia que ele chegou no nível de perder o controle, aí ela gritou. Foi cutucando. A gente precisa ter noção, porque talvez a gente goste de fazer isso também. A gente gosta da zoação. A minha família é dessa realidade, minha família por parte de mãe. A gente só parava quando chorava ou desmaiava, mas a gente zoava até no alto nível. E eu sei como isso causa danos. Mas a gente precisa entender e ver que esses momentos que são propícios à irritação, ainda que você consiga controlar um pouco, você sabe que você não consegue se livrar disso. Porque tu vai sentir uma vez, outra e outra. Então a gente precisa reconhecer o nosso estado de irritação e que isso gera problemas sérios com a nossa vida com Deus. O amor não se irrita. O amor não é irritação. O amor não tem essa característica, de forma nenhuma. Então não vale a gente dizer que a gente faz isso por amor, que a gente irrita por amor. Ah, meu amor, eu faço isso porque te amo. Até a pessoa perder a linha, porque o amor não se irrita. Se o amor não se irrita, o amor também não faz isso. E a gente precisa olhar para o nosso coração e ver se isso também não dá prazer em nós quando nós fazemos. E quando o outro recebe a agressão até chegar à irritação, ele não tem noção de que isso pode causar danos realmente irreversíveis, muitas vezes, no coração. Os discípulos, eles estão voltando, irmãos, de um sucesso ministerial. Eles viram que a autoridade dada a eles funcionou. Os demônios se submeteram. Pessoas foram curadas. Nós ficamos muito irritados quando as coisas dão errado. Mas e quando dá certo? Porque eles estão voltando de um sucesso ministerial, serviram pessoas foram curadas, agora eles estão diante de uma multidão, que é uma grande oportunidade para a pregação do Evangelho, para o milagre acontecer. Eles querem ir embora, meu irmão. Manda essa galera para casa aí, cada um que compra a sua comida, e depois a gente se vê. Mas vamos despedir logo eles. Você já chegou a esses níveis em que você quer que as pessoas vá embora porque tu já quer descansar? Que tu chegou já no seu nível de cansaço e aí não importa se alguém vai se converter. O que importa é que eu preciso dormir, meu irmão. Eu preciso descansar. Eu quero comer. Eu quero ir para casa. Os discípulos estão voltando de um sucesso ministerial. É como se você hoje, Deus te desse a oportunidade para pregar para 300 pessoas. Você pregou, aconteceram milagres, aí você volta e tem mais uma multidão. E logo depois, tem 5.000 pessoas para serem ministradas. E você, com as 5.000 pessoas diante de você, o que você quer é se livrar delas. Já não aguento mais essa gente. Eu quero ir embora. Pode não parecer, mas às vezes o sucesso na vida espiritual, o sucesso na vida ministerial, chegam a níveis em que a gente se cansa até disso. A gente se cansa disso. A gente pode sentar num púlpito de uma igreja e olhar que as pessoas não respondem, não participam, não aprendem, não crescem, não se desenvolvem, e a gente poder dizer e falar assim: Senhor, eu acho que esse povo não merece eu estar aqui servindo ao Senhor, não. Você não tem outro lugar, não? Quando a gente se irrita com a própria igreja, com o ministério, com a nossa vocação, e aí a gente já nem quer mais fazer aquilo, a gente quer se livrar e nós queremos ir embora. Eu já passei por isso várias vezes na minha vida, de ficar irritado com aquilo que Deus estava fazendo, de ficar irritado com a obra de Deus, de ficar irritado com as coisas que Deus estava fazendo no mundo e na vida das pessoas, e eu já não tinha mais paciência, estava cansado, eu queria um lugar deserto para ficar, mas com certeza, com uma vara de pesca na mão nesse lugar, eu ia quebrar ela, pular dentro d'água e espancar o peixe.
Porque não é o lugar, não é o trabalho novo, não é a universidade nova, não é um novo marido, uma nova esposa, não é um novo pastor, uma nova igreja. Você vai embora com isso dentro de você, porque é um problema que está dentro do coração e a gente não consegue resolver isso sozinho. Precisamos sempre olhar com cuidado e ver essas reações dentro de nós, porque a irritabilidade afeta também os outros e podem levar pessoas a se afastarem uma das outras. Pode gerar problema dentro de casa, com marido, com mulher, e a gente nunca vai colocar a necessidade dos outros à frente, mas as nossas necessidades. Ficamos tão irritados que a gente quer se livrar daqueles que têm necessidade da nossa ajuda e cooperação, porque as nossas necessidades estão em primeiro lugar e eu preciso resolver isso. E as nossas irritações afetam também os outros, irmãos. Tem gente que não tem filtro e não tem barreiras de proteção. Quem estiver na frente, do lado, vai sofrer as consequências de quem está irritado. Eu já ganhei algumas chaves de fenda na cabeça, pedra, com meu pai consertando um carro e irritado com o carro. Eu não tinha nada a ver, mas eu estava na frente. Os outros são afetados. Os outros vão escutar nossas ignorâncias. Os outros vão pagar por nossa irritação. O esposo, a esposa, os filhos, o cachorro, o papagaio, a natureza e até o próprio Deus. Podemos nos irritar achando que Deus tem os seus preferidos. E a nossa irritação, porque Deus talvez está aceitando e abençoando a vida de alguém, nos gere tanta raiva que podemos chegar a níveis como o de Caim. Podemos ficar irritados com Deus por ele ter tido misericórdia dos ninivitas. Podemos ficar com raiva de Deus se de repente escutarmos o testemunho que um anjo foi lá no deserto e salvou o povo do Ramás. Porque, na verdade, o que queremos com a irritação do que estamos vendo é que desça fogo do céu sobre eles e não salvação. Queremos juízos para esses tipos de pessoas que causam dor em outros. Não conseguimos pensar na ideia de Deus salvar o pessoal do Ramás. Depois de decapitar crianças, matar pessoas inocentes, onde já se viu, Deus deveria agir com sua espada, não com sua misericórdia. Jonas ficou muito irritado com Deus, porque Deus ter tido misericórdia de um povo, mas Jonas ficou aborrecido também por causa de Deus acabar com a sombra dele. Nós podemos chegar a níveis de irritação tão alto, ao ponto de nossa irritação ir para o próprio Deus e a gente não conseguir olhar para o nível do nosso coração e como que isso prejudica a nós, prejudica nossas relações com parentes, amigos e família e também gera problema na nossa comunhão com Deus. É um problema do coração e isso não é amor, porque o amor não se irrita. O amor não se irrita. Mas Jesus dá uma lição, irmãos, aqui, para todos nós e para os discípulos que estão vendo. Estão cansados, estão com fome. Um milagre para um grupo pequeno de pessoas, dá para vir uma picanha, dá para uma costela, de repente um cupim, aquele que o pessoal, eu ainda não comi, mas não vou comer, o pessoal tira na colher assim, já viu na internet? Só na internet que eu vi. Um dia vai vir a existência diante de mim, mas está lá, comer um negócio desse. Mas Jesus está olhando para os discípulos e sabendo como que eles estão e vendo uma galera ouvindo com prazer a sua mensagem. E Jesus mostra algumas coisas aqui que precisamos aprender. Jesus olha para os que estão irritados e Ele olha para todos nós e Ele mostra amor de verdade no meio da irritação. Essa história da multiplicação
dos pães e peixes para essa galera toda, 5.000 pessoas, oferece exemplo vivo desse amor de Jesus a todos nós. Jesus está ali, ele é a encarnação do amor perfeito, um poder maravilhoso que transforma ira e irritação em amor, meu irmão. Ele está num ambiente onde tem os discípulos e tem essa multidão, e Jesus demonstra amor. As necessidades deles estão em primeiro lugar. As necessidades deles estão ao ponto de me parar. Eu não estava indo para o outro lado para estar com a multidão, eu estava indo para estar com vocês, mas eles têm prioridade e eu dou o meu amor a eles nesse momento. E ele para e ama essas pessoas que estão como ovelhas sem pastor. Ele que é o pastor de Israel, ele que é o pastor dos pastores, o seu coração não teria como desviar o caminho, porque ele ama, e ele viu nos olhos daquelas pessoas famintas, necessitadas, assim como os discípulos, e ele para, e ele dá amor. Amor, irmãos, porque ele sabe que aquelas pessoas não tinham. Eles precisavam ser amados e tocados pelo seu amor. A sua atenção estava diante daqueles que estão famintos e necessitados. Ovelhas sem pastor, não sabem para onde ir, não tem uma grama verde para comer, não tem água boa e não são conduzidas a ela para poder beber. São ovelhas desprotegidas, a mercê do lobo, mas ali está o pastor das ovelhas, e ele para, porque o amor dele dá prioridade às necessidades dos outros, porque é incondicional. E ele para e ama essas pessoas. O comportamento de Jesus contrasta com o comportamento dos discípulos. Ele vai até eles, para. Os discípulos queriam que a multidão fosse embora, se afastasse, que cada um buscasse um lugar para comer, que cada um buscasse um lugar para dormir. Já estava chegando à tarde, se lembra que estava indo para um lugar deserto, iam ficar desprotegidos, com fome, tinha crianças no meio, e Jesus para ali e diz para eles: dá de comer para eles. Mas, irmãos, tem coisas que Jesus fala, e a gente tem medo de dar resposta. Eu não ia falar nada também não, mas eu ia pensar um monte de coisa. Você está ali, é gente, é beça, você também está com fome. E aí tu diz: não tem nada para comer não, a gente vai fazer o quê? Vamos lá, vamos arrumar comida para dar para todo mundo? É assim que a gente vai fazer? Essa é a tua logística? E aí Jesus diz: não, dá vocês de comer para eles. Alguns, talvez mais abusados, ia botar a mão na boca e dá de comer como para essa quantidade de gente? Dá vocês de comer para eles. O que vocês têm? Não tem nada, irmão. Então procure saber o que tem. Vai procurar. Acha um garoto com pães e peixes. E aí ele vai mostrar um comportamento adequado e o que deve ser. Ele traz a multidão, ele não afasta a multidão. Jesus fica no meio da multidão, porque ele teve compaixão, irmãos. Quando você tem compaixão de alguém, chega o coração e tudo que você é junto. Quando você tem compaixão de verdade de alguém, você chega perto. O seu peito chega perto para acolher. O seu bolso chega perto. E as necessidades são supridas, porque você teve compaixão daquelas pessoas. O samaritano alcançou ali, teve de verdade um coração com compaixão. Ele foi atendido por compaixão. Jesus está deixando claro aqui que ele trabalha e age com compaixão. Nós precisamos olhar para a realidade aqui e entender que não tem como arrancar o coração de Jesus, ainda que toda aquela multidão resolvesse irritar, incomodar, até porque aquela multidão que está diante de Jesus
são aqueles que ofendem a Deus, são aqueles que merecem o juízo de Deus, são aqueles que pecam contra Deus. Essa multidão é a causa que vai levar também Jesus até o Calvário, e ele vai morrer. Algum deles vão rejeitar, algum deles vão gritar: crucifica-o, mas Jesus não está se importando com isso, porque ele ama, meu irmão, e é de forma incondicional, e ele amor chega o coração, a provisão, e tudo que ele é vai chegar até a pessoa. E ele ama, e ele fica ali, e ele mostra que ele vai atender. Os discípulos queriam fazer outra coisa. O amor dele pela multidão necessitada está demonstrando isso. Ele tem compaixão, ele não afasta, são ovelhas. O amor permite, irmãos, que a necessidade dos outros esteja de verdade em prioridade em nossas vidas. E aí nenhum cansaço, nem a fadiga, nada vai nos incomodar. Servir as pessoas no nível de quase irritação, muitas vezes se torna cura para nossas vidas. Quando o amor de Deus é derramado de verdade em nossos corações, nós seremos levados aos níveis mais altos possíveis da nossa resistência. Você será testado, será provado, mas Jesus estará conosco, nos dando capacidade de amar com o amor dele. É nesses momentos de adversidade, nesses momentos complicados, que ele vai nos ensinando, que ele vai cuidando do nosso coração. Os discípulos estão cansados, mas a multidão também está cansada. Os discípulos estão aflitos, a multidão também está aflita. Eles estão ali, mas talvez gostariam de estar em casa, porque eles correram para estar no mesmo lugar de Jesus, que Jesus estava. E quando a gente está nesse nível, irmão, exige um esforço adicional. O amor de Jesus em nós vai providenciar tudo que é necessário para atender os filhos dele. Nós precisamos ver Cristo nesse momento e entender que temos o amor de Deus. Se temos o amor de Deus, se o amor de Deus está em nossos corações, chegaremos aos níveis mais altos de cansaço, de adversidade, de esforço, mas as pessoas verão e vão sentir o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Podemos confiar na graça de Deus sobre nossas vidas, no amor de Deus demonstrado em Jesus para os nossos corações. Para nós servirmos as pessoas pelo poder da graça de Deus em nós, buscaremos o auxílio dele sobre nossas vidas diante de qualquer luta, adversidades e desafios. E é a dependência do Espírito de Deus que vai de verdade remover toda irritação pecaminosa e vai nos dar o amor dele em nossos corações. O amor que Paulo está tratando aqui não é um amor comum, não é um amor que a gente carrega mesmo. Porque quando nós, com o nosso amor, nos deparamos com pessoas que sabem irritar, situações, nós nos livramos dessas coisas. Mas o amor de Deus não se irrita. O amor de Deus não é rabugento. O amor de Deus não chega ao nível da raiva. O amor de Deus ama, tem compaixão, se doa e vai até o limite. E é esse amor que nós precisamos nas nossas vidas, porque se o amor de Deus foi derramado em nossos corações, eu preciso amar de verdade como Jesus ama. Eu preciso que as pessoas, meus filhos, minha esposa, aqueles que andam e vivem comigo, sintam amor de verdade. Os meus inimigos e aqueles que me perseguem, aqueles que me causam dano, precisam receber de mim, não raiva e irritação, mas amor misericordioso. E quando você ama aqueles que querem o teu mal, você, meu irmão, pode olhar e falar assim: eu estou amando como Jesus ama. Eu estou chegando ao nível de amor como o amor de Jesus. E a gente só vai poder receber e ter isso em nossas vidas se Jesus estiver em nossas vidas. Porque Ele é o amor que não se irrita.
Ele é o amor que consegue estar num ambiente totalmente irritável e não acontecer nada com ele. É Ele em nós, é o seu amor em nós, é Ele que nos ama e que é o amor que se torna aquele que substitui o nosso amor, que é limitado, que se irrita, e aí por um amor diferente, porque Jesus pode fazer isso em nós, ninguém mais. Nós precisamos aprender a amar como Jesus, sermos pacificadores, não irritável, alcançar esse amor do Pai em nossos corações, gerado pelo Espírito Santo em nós, o Cristo vivendo em nós e transformando todo o nosso amor e toda a falsidade de amor em nós, pelo amor verdadeiro, porque Ele é o modelo e a pessoa certa que deve estar dentro de nós, gerando esse amor, e ninguém mais. Jesus trata os discípulos que estão irritados por várias situações, mas com amor. Porque se eles estavam com fome, depois de distribuir alimento para todos, ainda sobra 1/6 na mão de cada um. Se eles quisessem, poderiam comer peixe e pão, até cair duro. Porque Ele providencia o seu amor para nós, ao ponto de sobrar ainda para dar aos outros. Você não ficará sem provisão e sem cuidado. Ele é aquele que nos dá a capacidade de amar aqueles que a gente talvez estava até com raiva, porque eles estavam tomando o tempo da nossa alimentação, o nosso tempo com o Mestre, mas agora todos foram tratados de forma igual na presença de Jesus e recebem provisão, o poder do amor de Jesus derramado sobre todos. É esse amor derramado em nós que nos dá a graça, a paciência, a compaixão e nos capacita para vivermos num ambiente como esse mundo caído e corações como o nosso, nos momentos de irritação, nos momentos e lugares onde isso é provocado em nós, e conseguir amar e conseguir ter compaixão, misericórdia daqueles que estão causando isso em nós. E não olharmos como inimigos e planejarmos como vamos também causar dor e dano naquele que está nos irritando. É através dele, somente dele, que podemos viver assim. Uma mudança radical precisa acontecer em nossos corações. Eu não sei como que você tem vivido, eu não sei o seu nível de irritação, mas isso é um problema que está dentro de você, não é o outro. A causa disso não é externa, ainda que a causa externa provoque e desperte o Hulk que há dentro de você. Quem via o Hulk, eu desde moleque via, quando eu via alguém assim, falei, dava vontade de entrar na televisão, falei, não irrita ele não, não irrita ele não. E iam provocando o Hulk, até ele virar o Hulk, aquele homem virar o Hulk. Mas um dos filmes, até que ele estava no Brasil, aprendeu com o Rickson Grace a respirar e controlar a sua raiva, mas não adiantou nada. E todos que, como o Hulk, depois de irritado, se transformam em um monstro capaz de destruir todas as coisas diante de você, só tem uma coisa que pode controlar e fazer isso tudo: é o próprio Cristo, que é aquele que sustenta e controla tudo aquilo que está descontrolado por causa do pecado. Ele é o único que pode controlar e deixar equilibrada as emoções, o corpo, a vida espiritual, porque o nosso problema com Deus é o pior problema de irritação que existe nesse mundo, e nós não conseguimos controlar. Mas quando nós estamos em paz com Deus, através de Jesus Cristo, meu irmão, você pode estar em ambientes onde a sua irritação pode chegar no nível de esquentar a tua cabeça, de a orelha ficar vermelha, mas o amor chamado Jesus Cristo ganha, porque Ele é o único que pode fazer a gente controlar e dominar, porque o domínio próprio é Ele que dá e é Ele que controla. Se Ele não estiver em nós, todos os dias e todas as semanas, os seus filhos, sua esposa, seus parentes, os seus pais
verá um Hulk que tem dentro de você. E você vai estar dizendo: não me irrite, não me irrite, não me irrite. Eu disse! Mas quando Jesus está dentro da gente, meu irmão, é uma paz que gera. E quem está falando isso, meu irmão, chegava ao nível de planejar vingança. Se as pessoas me irritavam nesse nível, eu não falava nada, mas eu planejava o mal. Eu desejava o mal e eu perdi o controle. Mas hoje, a máquina, às vezes, do mal ainda está lá planejando coisas. Eu fico: Senhor, e é tão bom ver que ainda aquilo que você deseja fazer nunca é concretizado, não porque você é forte e poderoso, mas é porque você pode dizer e falar assim: Cristo vive em mim. Eu tenho alguém mais poderoso do que eu vivendo dentro de mim. Eu tenho alguém mais poderoso do que a minha irritação vivendo dentro de mim. O amor de Deus foi derramado em meu coração, e o meu coração, que era totalmente irritado com todas as coisas, pode viver em paz, porque isso era um problema com Deus. Talvez você esteja buscando no YouTube formas de lidar com isso, mas talvez a irritação vai se tornar na sua vida, através do amor de Jesus, uma oportunidade de manifestar o amor e as características de Cristo em você, e ninguém pode fazer isso por nós. Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Você pode aprender técnicas, você pode aprender formas, isso pode até te ajudar, mas é só por um tempo, até você não conseguir resistir mais. Mas o amor de Deus sobre os corações falhos, caídos, quebrados, irritados, pode transformar nossas vidas e fazer da gente pessoas mansas e humildes de coração, porque Ele disse para a gente aprender dele, porque Ele é manso e humilde de coração. E o seu amor em nossos corações vai nos capacitar para vivermos num mundo de irritação, com o coração irritado, mas experimentando o amor dele e que é Ele. Se você deseja amar, se você deseja aplicar esse amor que não é irritável, é só com Ele. Não existe técnica. Você vai lidar com as pessoas que estão te irritando. Você vai lidar com as situações e vai conseguir amar. Vai conseguir abraçar familiares, amigos, colegas, os irmãos da igreja, independente de quem seja. Você vai conseguir olhar para todos eles e amá-los com amor terno, com amor de Jesus. E isso é possível, porque Jesus demonstrou para a gente. Como você tem lidado com isso? Como você tem lidado com a irritação? Que a gente possa sair daqui hoje com o nosso coração tocado e transformado pelo amor em pessoa, que é Jesus. Ele foi derramado sobre os nossos corações. E eu preciso amar como Jesus ama. E se você pedir, Ele vai dar e vai fazer isso. Eu experimentei esse amor, meu irmão. Aqui muitos experimentaram esse amor. E se você não tem conseguido lidar com isso, coloque diante dele e diga: Senhor, eu preciso do seu amor sobre o meu coração, porque muitas pessoas já experimentaram a minha irritação. Eu não quero mais causar dano a ninguém, mas eu quero que as pessoas sejam edificadas e amadas. E eu quero poder chegar no fim do dia, no fim de um mês, e dizer que o Hulk que existe em mim está morrendo, porque agora Cristo vive em mim, o amor habita em minha vida, e eu estou sendo transformado por Ele. Curve sua cabeça, ore sobre isso, pense um pouco sobre isso.